Galerinha desse meu Brasil varonil, qual moto me dá mais prazer na pilotagem? A V-Strom 650 ou a Electra Glide Ultra Limited? Esse vídeo foi inspirado pela pergunta do amigo do canal, Amaury Chaves. Eu vou tentar responder de acordo com a minha ótica. Então, galerinha, para eu poder responder qual moto me dá mais prazer, a V-Strom 650 ou a Electra Glide Ultra Limited, eu tenho que voltar um pouco no tempo até julho de 2021, quando eu adquiri a Meteor 350. A Royal Enfield Meteor 350, ela tinha acabado de ser lançada e eu adquiri uma moto 0 km na concessionária Royal Enfield. A moto foi exatamente aquilo que eu esperava, uma moto bonita, estilosa, estilo custom, fácil de pilotar, e eu fui muito feliz com ela por umas 3 semanas. A partir daí eu já comecei a achar a moto muito fraca. E eu também queria uma moto que eu pudesse confiar na potência do motor na estrada, não só na cidade. A Meteor é uma excelente moto para o deslocamento urbano, mas ela não é muito legal para a estrada porque ela tem um motor fraco. Então, eu resolvi adquirir a V-Strom 650. A minha ideia era ficar com as duas motos e usar a Meteor 350 para o deslocamento urbano e a V-Strom 650, a Suzuki V-Strom 650, para viagens. Acontece que em pouco tempo eu peguei o jeito da V-Strom. A V-Strom é uma moto alta, para o piloto de altura mediana para baixo. O fato é que eu me informei, estudei, treinei bastante. Então, galera, em pouco tempo, comecei a confiar muito mais na V-Strom, mesmo no deslocamento urbano, do que na Meteor. Porque a V-Strom, ela é de uma categoria de moto que, com o treinamento das técnicas corretas de pilotagem, permite que um piloto de qualquer estatura tenha um domínio muito maior sobre esse estilo de moto do que uma moto custom. Uma moto custom, normalmente, você fica numa posição, o seu centro de gravidade mais deslocado, as suas pernas ficam mais avançadas, embora você tenha uma posição confortável, você não tem um domínio da moto em algumas situações, como em curvas, como em frenagens, como em pisos irregulares, ou surpresas durante o deslocamento, você consegue dominar muito mais uma moto no estilo trail do que uma moto do estilo cruiser. Isso é fato. Apesar do conceito da moto crossover ou big trail ser uma moto para deslocamento em estrada, e eu passei a pilotar a V-Strom 650 todos os dias no meu deslocamento para o trabalho, em viagens curtas aqui da minha região, e a Meteor acabou ficando em segundo plano. Muita gente não concorda em chamar a V-Strom de Big Trail, argumentando que ela seria uma crossover. Não importa, o fato é que ela tem uma anatomia que privilegia muito mais o domínio da moto, como as Big Trail, né? Ou a gente pode falar moto trail, porque elas têm a posição das pedaleiras alinhadas com os quadris do piloto. E a altura dela também permite que você tenha mais agilidade para você passar rápido em quebra-mola, piso irregular, piso escorregadio, ou pilotagem durante a chuva, nas curvas, né? E eu deixei a Meteor praticamente ficou de lado. E eu passei então a acreditar que as Big Trails eram o estilo ideal para mim. E assim foi por um tempo, bastante tempo. Quem acompanha o canal aí conhece os vídeos, sabe que eu tinha um Jeep e que eu acabei me desfazendo do Jeep. O tempo dele passou e eu
achei a oportunidade de trocar o Jeep, como diz o goiano, de fazer uma gambira no Jeep com uma moto, que foi a moto que aparece aí nos vídeos do canal, a Electra Glide Ultra Limited. E quando eu troquei o Jeep nessa moto, eu não estava exatamente procurando uma Harley Davidson pesada, estradeira. Não, eu simplesmente pensei que trocando o Jeep com a moto, eu poderia depois vender a moto. Seria mais fácil eu vender uma Electra Glide Ultra Limited ano 2013, nos dias atuais. Agora, hoje é julho de 2024. Eu fiz esse negócio em 2021, final de 2021, começo de 2022. E o fato foi que eu não estava procurando uma Ultra Limited. E eu nem sequer pilotei a moto antes de fechar o negócio. O camarada, que inclusive é um amigo meu, Celcinho, Celso Caloré, grande amigo meu, um abraço, Celso. O Celso carregou o Jeep, foi lá no meu trabalho e deixou a moto. E a moto ficou lá uma semana, duas. Até que eu criei coragem para tirar ela de lá e vim para casa. E a primeira pilotagem que eu fiz foi uma pilotagem que me causou muita estranheza. Eu fiquei muito desconfortável com a moto, naquele peso todo. E falei, puta que pariu, troquei um trambolho por outro trambolho. Aí foi até quando eu gravei aquele depoimento que tem no canal, que é muito pouco visualizado. Não deu muito bom. Mas a história está lá para quem quiser conhecer. Troquei o Jeep por uma moto. Então eu passei a usar a moto em passeios, em finais de semana, em que foram ficando cada vez mais raros, enquanto eu usava a V-Strom no dia a dia. E assim foi por um tempo. Moto que não usa, chegou o momento que arriou a bateria. Para eu aprender onde que fica a bateria da Ultra Limited, eu apanhei um pouco, para não falar que apanhei bastante, e até que a moto ficou encostada por uns 6 meses, 8 meses na garagem, juntando poeira. Até que um dia meu amigo Danilo, da Cometa Motos, um excelente mecânico, e também um amigo que eu tenho, um grande amigo, Danilo veio em casa para treinar arqueria, né, dar tiro com arco e balestra. Danilo falou que não pode deixar a moto nessa situação, e aí o Danilo carregou a moto e eu resolvi fazer uma revisão nela, troquei a bateria, troquei o óleo, engraxei tudo a moto e comecei a pilotar a moto. Foi uma revisão simples, fácil. O difícil foi comprar a bateria, que não comprei a bateria original exatamente, mas a bateria cara. Paguei mais de R$ 1.000 na bateria. E daí eu pensei, eu não posso deixar essa moto aqui desse jeito, se deteriorando por falta de uso. Preciso usar essa moto. Ou então vender. Mas eu pensei comigo, se eu vender a moto sem adquirir uma intimidade com ela, eu vou ficar com uma sensação de desistência, uma sensação de que eu me entreguei ao medo, à insegurança de pilotar a moto. Que conforme eu fui pilotando a Ultra, na cidade mesmo, eu fui aprendendo a gostar da moto. A minha Ultra, que é ano 2013, pesa 411 quilos. É pesada, mas é uma moto que o barulho da moto, o ronco do motor, é um ronco que instiga as emoções a aflorarem na pele. Mas é uma moto que demora um tempo para você se acostumar. E eu fui pegando intimidade com a moto, fui pegando intimidade com o seu ponto de equilíbrio, com a sua anatomia, a sua ciclística. E aí, galerinha, sabe o que aconteceu? Quando eu percebi,
Eu estava pilotando mais a Ultra do que a V-Strom. Tanto a V-Strom quanto a Ultra são motos pesadas. A V-Strom é uma moto que ela exige que você dê uma boa olhada nos arredores antes de estacionar. Você tem que saber o lugar certo de estacionar. Tem que saber o lugar certo, passar a velocidade certa, porque é uma moto alta, é uma moto pesada. Estacionar a V-Strom num morro de descida e não tiver espaço para você manobrar, você vai ter dificuldade de tirar ela dali sozinho, se você não conhecer os macetes, né, como rodar a moto no cavalete central, como subir a moto no cavalete central, né, como manobrar a moto sem estar montado nela, né? Então, tudo isso são coisas que você precisa aprender para você ter uma pilotagem prazerosa. A Ultra é uma moto que pesa 411 kg, pesada, é uma moto que para frear de emergência é difícil. Se você acelerar forte ela sai de traseira, escorrega mais fácil, e mesmo tendo ABS nas duas rodas, é uma moto que você não pode confiar na frenagem num espaço curto. Ela não freia, é uma moto muito pesada. É uma pilotagem que exige um pouco mais do piloto. Mas com o tempo, e usando as técnicas corretas, pilotagem em baixa velocidade, saber a hora certa de usar o freio traseiro e de não usar o freio dianteiro, saber a hora certa de usar o freio dianteiro e não usar o freio traseiro, saber a hora certa de usar os dois freios combinados, saber a hora certa de você acelerar muito e saber a hora em que você não pode acelerar na potência máxima do motor. Tudo isso vai tornando a sua pilotagem na Ultra mais segura e, consequentemente, mais prazerosa. E o torque da Ultra é uma coisa impressionante. É gostoso, é uma delícia você acelerar a moto e deixar todo mundo para trás. Estou sendo sincero. E a Ultra, ela é uma moto linda, onde você chega, as pessoas vêm puxar conversa, vêm perguntar da moto, qual ano, se é boa, se é pesada, se é gostosa. Mas na estrada deve ser uma beleza. E eu vou ser sincero para vocês. Hoje em dia eu uso mais a Ultra do que a V-Strom. Muito embora eu confie muito mais na V-Strom do que na Ultra. Se eu tiver com pressa, se eu tiver que atravessar a cidade rapidamente, e eu prefiro ir na V-Strom. Se eu estiver aqui na padaria de moto da esquina, eu prefiro ir de Meteor. Porque você estaciona em qualquer lugar, mais fácil, pula, desce, coloca em qualquer lugar. A V-Strom, você não coloca em qualquer lugar, você tem que chegar, dar uma manjada antes, para ver onde vai parar, e para você manobrar ela, é mais demorado do que para você manobrar Meteor. A Ultra é bem mais demorado você manobrar no estacionamento do que a V-Strom. Ela exige mais de você na manobra, para você sair de um estacionamento, sair da posição parada. Mas depois que você tirou os pés do chão, aí, meu amigo, é uma delícia a Ultra, como também a V-Strom é uma delícia. Aí vocês podem argumentar, mas também você está fazendo uma comparação da pilotagem na cidade. E o propósito da Ultra é a pilotagem na estrada. A Ultra é uma moto projetada para viagem. Certo? Certo. Mas eu digo para vocês o seguinte, se você tem uma Ultra só para viagem, e você só pega a Ultra quando vai viajar, e quando você vai para a estrada, você precisa atravessar a cidade primeiro, tanto no começo da viagem quanto no final da viagem. Ninguém viaja de uma cidade para outra só pela estrada. Em determinado momento você vai ter que entrar na cidade e fazer um deslocamento urbano.
E a Ultra é uma moto que quanto mais você pilota, mais intimidade você pega com a sua ciclística e melhor vai ficando a sua pilotagem. Se você não pilotar a Ultra na cidade, quando você for fazer uma viagem com ela, você vai ter dificuldade. E daí a Ultra é uma moto estradeira, que é muito confortável para o garupa. E você vai querer para um garupa, e ela vai ficar mais pesada ainda, e você só usa a moto na estrada e não usa na cidade. Se você tem uma Ultra e você está planejando fazer uma viagem, milhares de quilômetros, o conselho que eu dou é passe a circular na Ultra no período que anteceder essa viagem para você pegar intimidade com a moto. Não existe uma pilotagem urbana que aconteça 100% em trânsito truncado. Toda cidade você vai pegar uma pista dupla, uma avenida rápida, um trecho que dá para acelerar. E para você pegar uma Ultra sem ter o traquejo do trânsito urbano, vai ser também uma viagem tensa. E apesar da Ultra ser projetada para a viagem, a pilotagem urbana com ela é uma pilotagem também prazerosa, também perfeitamente possível, inclusive dá para pegar corredor com a Ultra, dá para você se equilibrar na Ultra nas entradas e nas saídas de rotatórios, de esquinas, você consegue ter domínio da Ultra com treino. Agora, a Ultra é melhor que a V-Strom na estrada? Eu não acho. Por incrível que pareça, se eu tiver que fazer uma viagem longa, eu prefiro ir na V-Strom 650 do que na Ultra por causa da segurança. Mesmo a Ultra, tendo 1.600 cilindradas, tendo um torque absurdamente maior, a V-Strom é uma moto mais ágil. É uma moto que você consegue passar num quebra-mola em qualquer velocidade, ou quase qualquer velocidade, sem se estrumbicar. Né? Enquanto a Ultra é uma moto que não tem a mesma agilidade, não tem a mesma frenagem. Você não pode passar em qualquer buraco na Ultra, porque a Ultra é uma moto que exige mais atenção. A velocidade tem que ser mais baixa. Se você pegar um buraco de surpresa, você pode cair. Na Ultra, numa situação de surpresa, um buraco aparece repentinamente, ou um quebra-mola que você não viu, é maior a possibilidade de você ir para a Ultra do que na V-Strom. Você chega no posto, tem um paralelepípedo, você entra, se tiver um paralelepípedo maior, um pouquinho mais alto, você estacionou ela lá numa descidinha, amigo, você não vai dar conta de sair. E aí, não adianta você ter 2 metros, vai continuar sem sair. A V-Strom é uma pilotagem mais segura nas curvas. E para o garupa? A Ultra é mais confortável do que a V-Strom? Não, a V-Strom é mais macia do que a Ultra. A Ultra é uma moto custom, e moto custom é moto dura, vibra muito mais. A vantagem que tem para o garupa na Ultra em relação à V-Strom é o encosto traseiro. Aquilo não é um banco, aquilo é uma poltrona. Né? E o piloto se sente mais seguro nas aceleradas porque não tem perigo dele ir para trás, cair para trás. Tem um filho de 10 anos que prefere muito mais andar na garupa da Ultra do que na garupa da V-Strom. Porque na garupa da V-Strom ele tem que segurar na minha cintura. E na Ultra, não necessariamente ele tem que segurar. Nos casos de uma viagem longa, a V-Strom 650 vai fazer você chegar mais descansado no destino, você e o garupa. Se você tiver com pressa e tiver que chegar mais rápido, mesmo a Ultra sendo muito mais potente, você vai chegar mais rápido na V-Strom por causa do seu perfil trail.
por causa do dinamismo da pilotagem da V-Strom. Todo mundo que já teve uma moto custom e uma moto trail, ou que tem dois estilos de moto, sabe o que eu estou dizendo. Que você tem uma pilotagem mais dinâmica, mais controle da moto, nas motos trail, incluindo as Big Trail, incluindo as crossover. Mas a pilotagem das motos cruiser, das motos custom, é uma pilotagem mais estilosa, né? Mais emocional. É uma pilotagem mais apaixonada, vamos dizer assim. Sabe uma coisa bacana na Ultra? Tudo que brilha é cromado, é metal, diferente da Meteor, que só o escapamento que é metal, o resto é tudo plástico pintado de imitação de cromado. Ou a V-Strom, que não tem nada de cromado, nem tem que ter, porque não é a proposta da moto. Se eu tivesse que responder essa pergunta 2 anos atrás, a resposta mais racional para essa pergunta seria a V-Strom. Mas a resposta mais emocional para essa pergunta, de qual delas te dá mais prazer na pilotagem, aí é muito variável, depende muito de pessoa para pessoa. Então, Amaury, cara, essa resposta é uma resposta que muita gente tem na ponta da língua, mas muita gente não tem. Eu tenho pilotado muito mais a Ultra do que a V-Strom. Na cidade, no geral, resumidamente, eu acabo tendo mais prazer em pilotar a Ultra Limited. Porque os motivos que me levam a pilotar muito mais a Ultra do que a V-Strom hoje em dia são motivos da ordem emocional e pessoal. Porque se a gente fosse usar apenas a racionalidade, o correto seria eu andar mais na V-Strom. E é isso, galerinha. Abraço.